Olá, eu sou o Enio Miranda, estamos aqui nos estúdios da Foresp Experience na feira FISPAL Food Service, no pavilhão do AMB em São Paulo. Nós somos a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado, representamos 504 mil empresas e estamos conversando diretamente com essas empresas, com toda a cadeia produtiva e com vocês, clientes que frequentam os nossos estabelecimentos, trazendo aqui um bate-papo legal com empresários, principais profissionais e líderes do nosso setor. Agora a gente vai bater um papo muito bacana com César Ferreira, que é nada mais, nada menos do que presidente da Apressa. A Apressa é a Associação Paulista de Bares, Eventos e Casas Noturnas. É o cara das baladas, é o cara que manja e coordena esse setor. O César é também diretor da Federação de Hotéis e Restaurantes, da nossa federação, na área de bares e casas noturnas. Como vai, César? Tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente. Boa tarde, Enio. É um prazer estar aqui. Parabéns pela iniciativa, pelo espaço que a federação montou aqui na FISPAL, né? E a gente tem tanta coisa para falar, para trabalhar, para colocar, que o tempo é curto para a gente falar tudo que a gente quer, né? Você vai até sexta-feira aqui, você não vai parar, né? Porque a feira, a princípio, está um sucesso, né? Isso, lotada. Pela lotação aqui, pelo estacionamento. Exato. Quem for vir para a feira, a dica, hein? Vem cedo ou vem de Uber, porque para estacionar tá difícil. Exatamente. César, a gente tem ouvido muito falar aí da questão do movimento da noite, né? Está saindo aí Instagram, não sei o que e tal. Tem fatos e não fatos nessas histórias, mas o mais importante que eu acho é a gente falar um pouco da comparação de São Paulo com outras grandes capitais mundiais aí que tem um incentivo para o movimento da noite, né? Os bares, restaurantes e casas noturnas representam um faturamento a mais nos estabelecimentos, representam uma outra jornada de economia para a cidade, para as cidades e aqui para a capital, para a cidade de São Paulo. Como você vê isso? O que está faltando? Como é que é essa questão da gente conseguir fazer com que a noite de São Paulo seja o que ela sempre foi, né? Colocar isso para fora, exportar isso, essa imagem da noite paulistana e das grandes cidades do estado. Enio, eu cresci ouvindo sempre que São Paulo era a terra do trabalho e uma cidade de 24 horas. Isso. Né? E São Paulo, depois que eu tive a oportunidade, fui conhecer algumas capitais no mundo, eu tive a minha opinião própria que São Paulo é a melhor noite do mundo. Para mim sempre foi. Não tenho dúvida. Dentro do tema que você está falando, eu acho ele bem complexo, né? E é um tema que a gente tem que olhar com muito carinho. O ano passado, até num encontro na Central, lá do Chico, sim, até que é diretor nosso na Foresp Central 1926, também, lá no Anhangabaú, na Praça da Bandeira. Espaço ali. Sensacional. A gente teve um encontro com um alemão que é o prefeito da noite em Berlim. Olha só. E ali ele trouxe dados que, assim, os problemas toda grande cidade tem, né? Aqueles problemas, às vezes, do som, né? Sim. Que eu acho que o prefeito da noite ele já coloca de outra forma, né? O problema não é barulho, é o som. Você tem que adequar. Claro. Até como você fala já muda de figura. Claro. Mas é muito legal porque ele trouxe dados do quanto é relevante a cultura criativa, a cultura da noite para a economia das cidades. Sem dúvida, gera emprego, gera negócio, né? A cidade está... Mas aí tem várias questões para a gente tratar, né? Por exemplo, incentivo e um programa para a noite, você falou do som, né? Justamente para que as empresas possam se adaptar a isso. Muita gente quer fazer, tem um negócio e não consegue essa adaptação. E outra questão muito importante é segurança, né? A gente fica batendo na tecla de segurança, o turismo depende de segurança, o movimento de bares, restaurantes, hotéis depende de segurança. Na economia da noite, muito mais. Como é que está isso aqui em São Paulo? É uma preocupação, né? Mas eu acho que assim, é um tema recorrente, que a gente tem visto muita informação de insegurança, né? De fatos que vem acontecendo, e aí principalmente à noite, mas também acontece de dia. Claro. Então é um contexto hoje que a Secretaria de Segurança, o governo, eles têm que olhar e com maior carinho, com maior atenção. Claro. Né? Porque, como você falou, isso está totalmente atrelado ao turismo. Claro. Então, e o turismo vai fomentar a economia, claro, e gerar
o que você falou, os empregos e trazer mais receita para o governo, para a prefeitura. Uma coisa que eu achei bem interessante nesse encontro lá o ano passado foi um trabalho que o cara lá, o alemão, não lembro o nome dele, ele fez junto com a prefeitura de Berlim, onde você começou a dar um foco de um entendimento diferente, por exemplo, na questão do som, né, da dificuldade, às vezes do incômodo. E em vez de você, vamos multar, vamos fechar, começou a existir um incentivo, uma linha de crédito aberta pela prefeitura. Isso. Para o isolamento acústico, Claro. para barreiras acústicas. Claro. E isso ajudou muito o setor. Claro. Né? Então, em vez de você, às vezes, ter uma reclamação e já ponderar, vamos resolver, fecha. Às vezes, você olhando com carinho especial, tem soluções que não precisa chegar nesse extremo, entendeu? Lógico, na verdade é um dever do Estado fomentar os negócios, né? Então, claro, se a pessoa está deliberadamente cometendo algum problema, logicamente ele vai ter que ser multado, alguma coisa assim. Mas você chega num lugar, quer fechar, e às vezes o estabelecimento não tem nem condição de fazer isso, ele quer fazer, mas então você tem que oferecer condições. E tem um detalhe, nisso eu vivi muito na pandemia, porque assim, na pandemia, no momento que estava ali com os horários restritos, então você imagina assim, as casas tinham que fechar às 18 horas, às 20, 21, e aí todo mundo fechava, aquele público que estava no bar, na baladinha e tal, ele saía e se aglomerava no posto de gasolina na loja de conveniência. Porque era o lugar que estava ali perto, claro que estava... Exato. Então, assim, às vezes o problema... Não é do estabelecimento. Então, como a gente tem que olhar com um carinho especial. Claro. Né? Outra coisa, a gente está em São Paulo, eu acho que tem muita coisa na lei da incomodidade, na lei da uma hora, na lei do PSIL, que precisa ser ajustada para a realidade e para o fomento, a atividade de uma maneira correta. Porque uma conversa entre 2, 3 pessoas ultrapassa os limites. Claro. Então, a questão da medição, né? Sim. Exato, exatamente. Outra questão importante é o transporte, né? Quer dizer, o metrô fecha de noite, as linhas noturnas são poucas. Isso é um comparativo que ele também trouxe, que eu acho muito legal, e aí eu tenho uma vivência como empresário. Às vezes eu tô com um funcionário do bar, que eu sei que ele saiu às 2 da manhã. E como é que ele vai pra casa? E aí eu olho, daqui a pouco ele tá no bar, ali eu falo, pô, mas fulano, você não foi embora? Não, porque só vou ter ônibus às 4 da manhã, às 4 e pouco da manhã. Pois é. Então, assim, a gente acaba até tentando readequar, às vezes, uma escala para não gerar esse problema, o cara poder descansar, né? Não, e olha só, não é só o nosso setor, porque o nosso setor é um setor de hospitalidade que ele funciona 24 horas por dia, né? Mas são os hospitais, são estabelecimentos que prestam serviço de emergência, serviços obrigatórios, e, logicamente, quem trabalha nesses estabelecimentos precisa de ter esse acolhimento do Estado, de ter transporte, tem muita coisa a fazer. Por isso, um prefeito da noite é uma coisa bacana, né? Tem uma pesquisa que eu vi que é um comparativo entre Boston e Amsterdã. E aí você tem o comparativo do transporte, né, que um é 7x7, 24 horas. O outro é só de dia de semana até meia-noite. Entendi. O lance da licença para bebida alcoólica, o lance desse trabalho com relação aos problemas em termos de som. E aí você olha o resultado em termos de turismo. De economia para a cidade. Eu acho assim, Enio, tem uma pesquisa do próprio núcleo da Foresp que eu uso muito, que o nosso setor de hotéis, bares, restaurantes, eventos e casas noturnas é o setor que mais emprega em São Paulo. Isso. A gente emprega, no Brasil. A gente emprega mais que a indústria. Isso. Né? Isso. A gente emprega mais que a construção civil. Isso. Então, no Brasil. Olha a força disso. Exatamente. Né? E não é muito olhado para isso. Então, é tudo isso que a gente falou, e vocês da Pressa hoje têm mais de 400 associados em todo o estado de São Paulo. Você estava me contando que a Pressa surgiu na pandemia. A Pressa nasceu na pandemia, né, em 2020. Eu, assim, como empresário, eu estava inconformado de ficar fechado. Sim. Né, o custo de ocupação ele é muito pesado. Sim. E aí a gente começou a correr atrás. A gente pensou num projeto
de trabalhar com segurança. Perfeito. No Covid. E aí eu entendi que não podia ser um projeto da minha casa, tinha que ser um projeto do setor. Coletivo. E aí, de várias reuniões, nasceu a Pressa, né? Que assim, é a Associação Paulista de Bares, Restaurantes, Eventos, Casa Noturna, similar, mas o trocadilho era pela pressa da reabertura. A pressa da reabertura. Então, apesar de falarem que a pressa é inimiga da perfeição, a gente tinha pressa e precisava trabalhar. Mas a perfeição é chata, né? Agora, com todo esse grupo de empresas que vocês têm hoje, vocês têm uma visão de tendência também, né? Além dessas questões que nós falamos, a necessidade de um prefeito da noite para São Paulo, mas qual é o modelo de negócio? Para onde está indo? Quais são as tendências? Ligação com cultura, show, eventos, serviço? Qual é o modelo da noite? Para onde a noite está caminhando? Porque a gente vem lá desde trás não vou revelar aqui a idade, mas desde as discotecas pega, lá né? e tal, né? Dependendo do nome que você falar, vai ter exatamente, né? Mas para onde está indo o movimento da noite, do modelo de negócio? Eu acho que a gente tem que ter uma atenção, Enio, assim, muito se fala nos últimos meses e tem sido divulgado assim de uma forma muito intensa, acho que nas redes sociais, que a noite está acabando. E eu vejo isso com uma certa relatividade. Não, imagina, a noite não acaba, lógico. Eu acho assim, existe uma tendência assim... É uma transformação, né? Das festas nos cafés. Sim. Né? Aquele DJ no café. E aí o pessoal linka também muito a uma nova tendência da geração... Z. Da geração Z, uma tendência... O pessoal tá bebendo menos. Né? Eu sou dono de balada e não bebo. E eu não sou geração Z, né? Sim, sim. Então, assim... Tem de tudo, né? Eu acho que eu conheço muita geração Z que bebe muito, sim, né? Sim. Então, acho que tem uma relatividade. Eu acho que isso mistura um pouco, porque no último ano, nos últimos anos, assim, nível mundo, tá? Não é Brasil, mas vieram fechando muitos clubes, né? Muitos nightclubs, sim, muitas baladas, e aí meio que se vincula a isso. Mas tem um primeiro ponto que eu acho que esse fechamento ainda é reflexo da pandemia. Entendi. Né? De novo, a gente ficou 2 anos fechado. Quem conseguiu se manter criou um passivo de dívida muito grande. Claro, né? Claro. Então, não é fácil se manter. O pessoal fala, né? Eu participo de algumas reuniões, e às vezes o pessoal fala, vocês estão falando de novo, a pandemia já passou. Passou, só que se você fizer uma conta rápida, todo mundo que eu conheço que fez endividamento direto banco, né, ou as opções que tinham, eram endividamentos de 60 meses ou mais. Claro. Então, em alguns casos, o cara está acabando de pagar ali a parcela do endividamento do Covid agora. Claro. Ou tem mais um ano para pagar ainda. Claro. Né? Não, mas também tem muito empreendedor e surgem coisas novas, mas mais do que isso, na verdade é uma transformação, né? Então, onde você tem rooftops, você tem serviço, gastronomia. Uma coisa que eu acreditei antes opções para quem não bebe, né? Uma coisa que eu acreditei antes da pandemia, assim, você ter o espaço aberto. Né? Eu brinco no Marral tem o deck mais charmoso de São Paulo. É isso aí. Então, quem não conhece, o Marral tá ali no Itaim, onde foi a Disco. Isso, 12 anos. Isso. A Disco foi uma balada... Pois é o exemplo da transformação de espaço. Só que quem vai lá e fala, mas a Disco eu achava que era no subsolo, porque era toda fechada, tudo preto, né? Isso. Então a gente tem uma parte de balada, mas a gente tem uma área externa aberta, que eu vejo que o pessoal, desde que a gente abriu, sempre amou. Sempre e aí lá. entra pro lado dos rooftops, dos decks, o pessoal quer espaço aberto. Claro. Né? Isso é uma tendência que eu acho que já vem antes da pandemia. Lógico que com a pandemia se reforçou. Quer dizer, não é que a noite está acabando, não. Aliás, a noite continua e sempre vai existir, porque a gente precisa sair, precisamos encontrar os amigos, precisamos nos divertir, precisamos ter entretenimento, eventos, o turismo, quem vem de fora. Então a noite está lá. O que acontece é uma transformação de espaços, de modelos, de serviços, de diversificação. Né? Gênero, né? Hoje você fala assim...
vamos colocar para o público mais novo, tem um gênero musical que é o trap, o funk. O tipo de música. Que vai pegar pra gente, assim, claro. Você fala, pô, o que é isso, né? Mas também diversificou, porque antes era só techno ou antes discoteca, ou a época das lambadas, agora diversificou. Mas né? eu vou te falar, tudo. noite a noite, semana passada, não vou dar nome aqui para não entregar as amigas e os amigos, mas eu tive uma visita de alguns casais de amigos da nossa faixa etária, que eles ficaram até 4, 5 da manhã. Então. Amaram, falaram, meu, que saudade, que falta que eu tava sentindo de vivenciar isso. É isso aí. Obrigado, Cezinha. Esse foi um papo com um cara que comanda a noite em São Paulo, aqui no Foresp Experience, diretamente da Fispal Food Service, em São Paulo, para todo o nosso setor. Um agradecimento especial à Vivax TV, que está produzindo o nosso conteúdo, e um forte abraço a vocês. Daqui a pouco tem mais.